você estuda seus investimentos, você para analisar os indicadores daquela empresa que você está estudando? Se você ainda não faz isso, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dizer os 5 melhores indicadores fundamentalistas na minha opinião. Fala galera, quem tá falando aqui é o Felipe e nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você tem que saber sobre análise fundamentalista e os melhores indicadores fundamentalistas na minha opinião, né? Que são chamados os indicadores de valuation de uma empresa. Então, só para dar uma iniciada no vídeo, eu queria explicar um pouquinho do que é a análise fundamentalista. Então, a análise fundamentalista nada mais é do que você querer saber se aquela empresa ela está saudável ou não financeiramente e mercadologicamente falando. Então, quando a gente para analisar os indicadores financeiros, os indicadores de rentabilidade, os indicadores próprios fundamentalistas daquela empresa, a gente quer saber o quanto que ela está sendo negociada, quais os múltiplos que ela está sendo negociada naquele dia e se essa empresa ela tem certa expectativa para o futuro ou se ela não vale a pena ser investida. Então, normalmente a gente, investidores de longo prazo, holders, a gente gosta muito de avaliar esses indicadores da empresa porque eles nos dizem muito sobre como que a empresa ela está situada dentro daquele próprio setor ou em relação às outras empresas no geral. É muito importante também lembrar que você não pode se basear só nisso, nos indicadores, quando você for tomar a sua decisão de investimento. Então é muito importante a gente fazer todo um valuation para saber se aquela empresa ela cabe no nosso portfólio ou não. Então vamos agora falar sobre os 5 melhores indicadores na minha opinião. E o primeiro deles é o ROI, que na sigla significa Return on Equity. O ROI, ele significa retorno sobre o patrimônio líquido. Ele é um indicador de rentabilidade e ele consegue te dizer o quanto que a empresa ela é capaz de gerar valor para os seus acionistas a partir dos seus próprios produtos, a partir da sua própria operação. Então, com o ROI, você consegue entender o rendimento daquela empresa a partir do próprio lucro líquido que ela gera naquele exercício. Então, se a gente para analisar e faz uma análise setorial aí, quanto maior é o ROI de uma empresa comparada às outras do mesmo setor, melhor aquela empresa está em relação às suas concorrentes. E como é que a gente faz para calcular o ROI? Eu falei muito agora do que significava o ROI, agora a gente vai partir para o cálculo do ROI. O ROI nada mais é do que o lucro líquido sobre o patrimônio líquido total daquela empresa. Então, quando a gente põe o lucro líquido sobre o patrimônio líquido da empresa, a gente quer saber se aquela empresa ela é capaz de gerar lucro a partir das suas operações, a partir do seu patrimônio. Então, o ROI ele é um indicador que te diz exatamente essa função. Eu, quando analiso diferentes empresas do mesmo setor, eu gosto sempre de ver aquelas empresas com ROI maior, logicamente, e sempre acima de 12%. Então fica como base aí na sua cabeça de que um ROI acima de 12%, 13% é sim um ROI bom. Meu segundo indicador fundamentalista favorito é a margem EBITDA. A margem EBITDA ela é um indicador de lucratividade operacional, o que é essencial para cada investidor verificar se aquela empresa ela está dando lucro de fato ou não. Para quem não sabe, o EBITDA nada mais é do que o lucro que aquela empresa teve antes da depreciação, impostos e amortização. Então, quando a gente para analisar o EBITDA de uma empresa, a margem EBITDA, a gente quer saber se aquela empresa ela é capaz de gerar lucro ou não em relação às suas concorrentes, né? E o que é a margem EBITDA? A margem EBITDA ela é nada menos do que o EBITDA sobre a receita líquida daquela empresa. Então, ela é a que fornece o quanto aquela empresa teve de lucratividade operacional, né? O quanto ela conseguiu lucrar com suas próprias operações. Então, quando a gente vê o quadro da margem EBITDA, é muito importante a gente comparar as margens EBITDA de duas empresas do mesmo setor. Então, quanto maior, logicamente, for essa margem EBITDA, melhor para aquela empresa. Significa que para cada dinheiro operacional, R$1 de receita operacional que aquela empresa tem, quanto que ela consegue fazer de lucro em cima daquele R$1. O terceiro indicador é o dividend yield e
Como todo investidor de longo prazo, o dividend yield ele é um dos melhores porque ele calcula, pelo menos no passado, né, nos últimos 12 meses, o quanto que aquela empresa distribuiu de dividendos a partir da sua cotação. Então a gente pega a distribuição de dividendos e divide pelo preço da ação, dando o dividend yield. Então o dividend yield ele nos diz muito como é que foi a performance daquela empresa a partir dos dividendos dela. E logicamente, quanto maior é o dividend yield, mais renda passiva você recebe, mais dividendo você recebe. Então é melhor para o acionista que o dividend yield seja o mais alto possível. Tá? Mas é muito importante a gente não se basear no dividend yield passado, e sim fazer uma análise dos futuros proventos que aquela empresa vai distribuir. Quarto indicador fundamentalista, EV sobre EBITDA. Esse indicador ele é um indicador de dívida. Então é muito importante a gente entender qual o conceito por trás de EV, né, que é Enterprise Value. O Enterprise Value ele significa valor daquela firma. Então, quando a gente para analisar o valor da firma sobre o EBITDA, a gente vê quanto tempo levaria para o lucro da empresa pagar os investimentos que ela própria faz. Então, quando a gente faz toda uma análise de múltiplos e vê o EV sobre EBITDA, é muito importante a gente ver as empresas que têm o menor EV sobre EBITDA, né? Que são as empresas que são menos endividadas e conseguem lucrar mais. E por trás desse indicador, a gente ainda consegue perceber o potencial de geração de caixa daquela empresa. A geração de caixa é o quanto aquela empresa ela possui em caixa e que ela pode arcar com dívidas, pode fazer investimentos com aquele dinheiro que ela possui em caixa, né? O quinto e último indicador fundamentalista que eu mais gosto é o PL, que é o preço sobre o lucro daquela empresa. O preço sobre lucro ele é muito discutido hoje em dia. Várias pessoas elas falam que não conseguem investir em empresas com PL maior de 60, não conseguem investir em empresas com PL maior de 80, mas eu vou querer explicar um pouco o quadro do PL e o porquê que ele é muito discutido hoje em dia. Então, como o próprio PL diz, né, esse indicador significa o preço daquela empresa sobre o lucro daquela empresa. Então, ele significa o quanto os investidores eles estão dispostos a pagar de acordo com o lucro daquela empresa. Então, quando a gente para analisar, quanto maior é aquele PL, mais as pessoas estão projetando um futuro crescimento e um futuro lucro daquela empresa. Então, quando a gente pega para fazer uma análise da Tesla, por exemplo, a Tesla ela é uma empresa que tem mais de 1000 de PL. Ela é negociada a 1000 vezes lucro atualmente. E quando a gente para analisar isso, é porque muitos investidores eles estão especulando o lucro da Tesla para o futuro. Então, por isso que ela está com o preço sobre o lucro dela lá nas alturas. Isso significa que a cotação dela está muito cara, que não tem como entrar agora na Tesla? Gente, realmente isso não tem como saber. Você não consegue ver se uma empresa está cara ou não só vendo o preço sobre o lucro dela. Você tem que fazer todo um valuation para ver se aquela empresa cabe na sua carteira. Ainda mais quando a gente fala de empresas de crescimento, como Tesla, VEG, que sempre vão estar com o preço sobre o lucro alto. É muito fácil para os investidores olharem para o preço sobre o lucro de uma ação e falarem essa ação está muito cara porque o PL dela está nas alturas. Mas em empresas de crescimento, principalmente essas que têm muita especulação em cima, a gente não pode levar o preço sobre o lucro baseado no nosso estudo, na nossa análise de investimentos. Então a gente tem que ter algum outro indicador que faça parte da sua análise de empresas de crescimento, que são essas empresas de growth, que é a análise de growth investing. Então fica a dica aí para você que gosta de usar o PL na sua análise. É sempre importante a gente ver se aquele preço sobre o lucro bate com um ativo que a gente está estudando. Não adianta nada a gente usar o preço sobre o lucro num estudo de uma empresa de crescimento, que o preço sobre o lucro sempre vai estar nas alturas. Para você que está iniciando seus investimentos agora, não sabe aonde você vê os indicadores fundamentalistas de cada ativo, eu sugiro e recomendo uma plataforma que eu utilizo bastante, que é a Trademap. A Trademap ela é uma plataforma completa, tem tudo o que você precisa saber sobre cada empresa dentro dela. Então, vem aqui comigo na tela do computador que eu vou te mostrar mais como funciona. Para você ter acesso a esse conteúdo no computador, você precisa assinar o plano da Trademap.
E já aqui na página inicial da Trademap, né, na aba Ações, a gente consegue ver todos os ativos que você quer acompanhar dentro da sua carteira. Então vamos supor que eu queira ver os indicadores fundamentalistas da VEG. Eu clico aqui em VEG3, arrasto a tela para baixo e consigo ver todos os indicadores financeiros de valuation e de crescimento da VEG. Então, todos os indicadores que eu falei anteriormente, eles estão aqui, prontos para você, e você ainda consegue ver o crescimento ou o decrescimento deles em certo período, apenas clicando neles. Então, eu estou dando aqui o exemplo do ROI, o ROI da VEG desde 2012, e a gente pode ver que foi um ROI estável em mais ou menos 17%, 18%. E aqui em cima ainda, a gente consegue ver o dividend yield da empresa nos últimos 12, 24 e 36 meses. Então vocês podem ver que a plataforma ela é muito útil para todos os investidores, então eu recomendo bastante vocês utilizarem elas quando vocês querem estudar um ativo. Então vocês podem ver que a Trademap ela é uma plataforma bem completa, então para você que quer estudar a fundo os seus investimentos, eu sugiro você ter acesso a esse conteúdo, assinar a Trademap, porque você consegue ter acesso a todos os indicadores da empresa e o quanto ele cresceu ou caiu em determinado período, ainda comparando com outras empresas do mesmo setor. Então, galera, espero que vocês tenham entendido o que são os indicadores de valuation, né, os indicadores fundamentalistas, e como usar eles para analisar os seus investimentos, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque é muito importante esse conteúdo atingir o maior número de pessoas possíveis para que elas consigam, de maneira eficaz, estudar os seus investimentos, tá bom? Fica a dica aí para vocês, então, que querem analisar a fundo os seus investimentos, cada empresa que compõe a carteira de vocês, e eu vejo vocês no próximo vídeo.